Você está ouvindo Poltercast, o seu podcast sobrenatural. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Poltercast. Eu sou o Felipe Coelho. Breno Cruz. E eu sou o Davi Arbelo. E o William Rhodes. Esse é o nosso piloto e hoje vamos falar sobre o que aconteceu no Hospital Regional de Iguatu, no interior do Ceará, mais precisamente na UTI desse hospital. Um funcionário filmou objetos se movendo sozinhos dentro desse hospital. O que vocês acham disso? Vocês viram esse vídeo? Vocês leram a matéria? Eu assisti o vídeo, li a matéria e eu achei muito interessante, mas teve algumas pessoas, alguns internautas que viram o vídeo e eles agiram como se fosse fake. Eles tem uns ali que afirmam que tinham alguém manipulando os objetos. É até difícil, né, ver, porque assim, eu tentei ver o vídeo, ver se vi alguém embaixo da cama ou em cima, só que a gravação é bem ruim, né? Ruim é isso aí, que não dá nem pra ver direito. Assim, eu acho que foi o William que disse que foi esquisito a lixeira se mexer, também achei bem esquisito. Na verdade, um pouco forçado, né? Isso. Aí, engraçado que logo depois de ele vê a lixeira, abaixa, aí aponta pro o cilindro fica balançando, mas aquele balanço do cilindro é como alguém tivesse assim, dado um empurrãozinho lá. Ele ficou. Deixou no efeito pêndulo, né? É isso mesmo. Mas o que o funcionário ganharia gravando um vídeo falso? Assim, eu não sei se vocês ouviram no áudio que ele disse assim, tá aqui, eu tô mostrando o vídeo pra vocês verem que não é mentira minha, que aqui na UTI acontece coisas estranhas, desse jeito. Pode ser que ele tava pra provar pros amigos que acontece. Estavam duvidando dele, tava inventando uma história, não sei. Até porque parece que a imprensa procurou e ele não quis dar entrevista. Pois é. Agora sim, né? Em hospital, acho que tem duas coisas que assustam as pessoas à noite e não assustam de manhã: hospital e cemitério, né? Acontece de tudo. E como falamos, é um hospital regional, não é um postinho de bairro. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, o Breno é vizinho de um cemitério. Puta, que da hora. Atrás da minha casa é um cemitério. Gente, pronto, vou contar aqui uma história bem interessante. Então, eu moro, o cemitério é de trás do terreno da minha casa. Porém, minha prima, ela mora de frente mesmo, porta com o cemitério. E toda vez que eu ia dormir lá, eu não sei se era medo da gente, eu não sei. Mas era muito barulho. De gente andando, de gente conversando. Sendo que a rua dela é morta, não tem ninguém na rua, entendeu? E desde o dia que um cara foi esfaqueado, porque a casa dela tem um bequinho, e uma vez a gente dormindo, a gente viu o cara gritando. Quando chegamos lá, o cara tava esfaqueado no chão, agonizando, e morreu. E desde esse tempo que ele morreu, minhas primas dizem que fica escutando passos nesse bequinho, sabe? Escutando passos, fica escutando sempre alguém gritar, alguém falar, uma coisa do tipo. Até comentei com o Felipe, não sei se pode ser, porque pode ser que a gente, com medo, né, o nosso cérebro crie essas coisas, né? Mas esses casos também de mortes violentas, onde tem muito sofrimento, as pessoas sempre acontece de ver e ouvir algumas coisas. Acontecem algumas coisas sobrenaturais. A energia fica presente, né? Eis a questão, agora eu vou perguntar a vocês. Vocês acreditam em espíritos? Eu acredito. Eu ia fazer uma piada, como diria o Chapolin Colorado, eu não acredito nos espíritos porque eles são muito mentirosos. Eu acredito sim, eu já tive algumas experiências, então eu acredito. Aqui no podcast a gente tem 2 céticos e 2 não céticos. Você não acredita, Breno? Não acredito. Assim, mas eu já vivenciei coisas que eu duvidei, só que eu fico meio assim, pra mim todo mundo que vê ou fica com encosto lá, fica possesso, pode ser esquizofrênico, não sei. É uma possibilidade.
Eu quis fazer um papel de cético aqui, mas eu acredito também. Eu tinha uma conhecida que me contou várias vezes que ela teve aconteceu alguns casos com ela. Ela morava ela e mais a filha dela, e ela falou que às vezes sentia na noite assim, ela se deitava e ela sentia que alguma coisa deitava na cama junto com ela e abraçava ela e ficava segurando ela na cama. Ela falou que não conseguia se levantar, mas pensando bem, eu fico em dúvida se era uma situação. Será que era uma situação real que acontecia com ela ou ela de repente estava tendo um sonho lúcido e interpretou isso como uma situação que aconteceu? Cara, minha prima, eu até comentei com o Felipe, que ela disse pra mim essa semana que dormindo ela sente alguém puxar a perna dela, o braço. Aí ela disse que fica alguém perturbando ela enquanto ela tá na cama. Ela se levanta e vai pra rede, né? Ela arma uma rede em cima da cama dela e se deita pra dormir. E aí diz que quando faz isso, fica alguma coisa batendo nos punhos da rede dela, deitada. E ela não consegue dormir direito. Ela passa a noite com insônia por causa disso. Acho que todo mundo, quem não teve uma experiência sobrenatural, conhece alguém que teve. É verdade. Esse que é o problema, né? Que faz a gente não acreditar. É porque nunca acontece com a gente, né? É sempre com os outros. É que nem às vezes eu tenho muita vontade de ir no centro espírita para ver se realmente é tudo aquilo que as pessoas dizem ser, né? Eu posso dar um relato meu, pessoal, que eu já frequentei muito tempo. Por muito tempo não, mas quando eu era criança eu frequentei algumas vezes o centro espírita. E tinha um que eu ia, que era era kardecista, né? O nome dos centros que eu fui. E lá tinha alguns médios, né? E aí o médium tocava, tinha um amigo meu que foi conversar com esse médium, ele tocou nele. E o médium falou que um caso tinha um encosto nele. E ele começou a refletir que esse encosto ele estava experienciando, né? Ele falava que eu não quero me levantar da cama, mãe, eu não quero ir pro colégio. Ou o encosto dizendo que gostava de ficar junto com ele porque ele ficava conversando com os amigos e a conversa era legal e ele dava muita risada, sabe? Os comentários que ele fez eram igualzinho às vivências que nós tínhamos no dia a dia, né? E isso foi o médium falando ou o seu amigo que falou, tipo, com uma outra voz, alguma coisa assim? Não, foi o médium falando quando foi dar o passe dele, no caso o espírito, né? O encosto que estava nele estava falando através do médium. Então, essa minha prima, no caso, ela foi no centro espírita e o cara disse pra ela lá que ela tinha 17 encostos nela. Nossa. Legião? Mas dizem que essas coisas também acontecem, né? Quando a pessoa tenta mexer com coisas que não deve. Por exemplo, as pessoas que fazem aquela simpatia, entre aspas, né? Eu não vou contar a vida pessoal dela, mas vou resumir. Ela tá passando por problemas amorosos e tal, e como a maioria das pessoas recorrem, ela tem um aplicativo, né? O Fortúnica e tal. Ela vai lá e vê a simpatia lá com os orixás, não sei com quem, e ela fica fazendo. E desde que ela começou a fazer essas coisas, acender vela, não sei pra quem, tomar banho, não sei de quê, ela começou a sentir essas coisas. Eu até disse pra ela, ó, pode ser que você está atraindo energia ruim pra você, porque você tá mexendo com coisas que não devia. De certa forma ela tá chamando, né? É aquela coisa, né? Quem planta colhe. Ela tá atraindo energia ruim o tempo todo pra ela. Querendo ou não, no mundo que a gente vive, existe a lei do retorno, né? Aqui se faz, aqui você paga. Então vamos todo mundo sair vamos deixar de ser cético. Vamos lá. No mundo astral, né? Coisa mais espiritual. Deve existir também a energia boa e a energia ruim. Se você utiliza a energia ruim para afetar outras pessoas, ela volta para você, né? Vocês já assistiram The Alchemist já? The Alchemist, o anime? Sim. Full Metal? Full Metal, é. Lá eles falam a lei da química, para quem não sabe, eu sou farmacêutico, estudo muita química, e lá eles falam a lei da química, que a gente também aprende na faculdade. Isso é lei para tudo na vida, química e física. Tudo que você faz, você tem que pagar algo em troca, né? Você não pode só retirar, você tem que colocar para manter o equilíbrio de tudo. Isso é verídico. Então vamos lá, se a pessoa mexe com energia ruim, então ela precisa receber energia ruim, se ela está mandando para outra pessoa, né? Pode ver que as pessoas que utilizam, né, essas magia negra para afetar a vida de outras pessoas são pessoas infelizes. É verdade.
É, por isso que eu acredito, assim, eu acredito que tem a lei do retorno. Pode ser também que exista essa questão espiritual, de energia e tal. Mas essa história de retorno do universo é pura verdade. E vocês já notaram que em todo filme, assim, de como Exorcista, né, sobre exorcismo, é sempre as pessoas religiosas que são afetadas, até porque os filmes são baseados em fatos reais, né, do O Exorcista de Emily Rose, por exemplo. Parece que as Sim. pessoas que mais têm fé naquilo são as mais propícias a sofrer com essas coisas de espírito, de possessão. Pra mim, essas pessoas, elas são os religiosos mais cegos, né? Será que pode ser pelo temor? A pessoa tem tanto medo daquilo que acaba atraindo? Porque, queira ou não, a pessoa ela passa o dia inteiro pensando nisso. Uma outra coisa que dizem também de pessoas que gostam de filme de terror e que assistem filme de terror é que elas estão atraindo isso para elas. Vocês concordam com isso? Assim, eu acredito que não. Vamos supor, eu, por exemplo, eu gosto de tudo que é de terror. Eu tenho um boneco do Chuck, a noiva do Chuck, e eu nunca tive medo, e pelo menos comigo, nunca aconteceu nada de demoníaco, não. Bom, se você pegar para ver um filme de terror agora, tipo 20 para 1 da manhã, é claro que você pode ter um pesadelo, mas isso aí vai atrair a sua mente, não de forma espiritual, eu acho assim. É como a gente comentou que o cérebro, né? A pessoa com Isso. medo, você consegue ver coisas que não existem. Uma vez eu cheguei para uma pessoa que é bastante religiosa e comentei sobre isso, né? Eu sou muito cara de pau e eu pergunto, falo assim, vem cá, vocês seguem tanto a religião de vocês, então por que as pessoas religiosas são as mais atacadas? Porque a religião criou o exorcismo para expulsar os demônios, só que as pessoas que estão lá dentro é que recebem o demônio, e as de fora não. Aí ela me disse o seguinte, é porque estamos muito perante a Deus, ele nos testa, né? Provação, né? Para afastar eles da religião, entendeu? Mas tem acho, um padre, eu não sei se foi aquele Manzotti, ele disse que era meio cético com essa questão de. Esse é um padre, viu? Não sou eu que tô falando, mas quem processo é o padre. Ele disse o seguinte, que ele é cético com esse negócio de possessão. Por quê? Porque se vamos seguir a lógica, se o demônio, ele quer que as pessoas vá pro lado dele, para que ele vai assustá-las? Faz sentido? Faz todo sentido. Não, faz todo sentido. Se eu não me engano, é esse mesmo padre, eu acho que o Reginaldo Manzotti, ele foi no programa do Danilo Gentili e ele falou sobre exorcismo nesse programa. Eu acho que ele já fez um exorcismo, se eu não me engano. Mas pelo Ah, Vaticano tá proibido, né? É, Eu acho que desde 90 tá proibido pelo Vaticano. porque parece que eles estão encarando o exorcismo como algo psicológico e não espiritual. Aí é por isso que eles proibiram. Porque na época medieval era coisa de louco. O padre pegava a pessoa, botava em público e começava a exorcizar a pessoa ali, a pessoa ficava gritando, era uma cena horrenda, assim, sabe? E a pessoa começava a se Sim. martirizar na frente de todo mundo. Aí a igreja foi deixando mais de fazer, né, o exorcismo. E deixar os padres fazer. Hoje acontece isso em algumas igrejas ainda. Então, será que aquilo é verdade? Acho que não. É, alguém já presenciou algum? Não. Não, mas eu moro perto de uma igreja evangélica e é uma gritaria tremenda. Também. E, e dá medo, cara. Dá medo. Quando você, tipo assim, pra você que tá do lado de fora, tá passeando com o seu cachorro, você ouve aquelas vozes meio distorcidas, cara, dá a impressão de ser real. Né, Eu porque não a voz muda muito, né? muda totalmente. Muda. Eu sou muito curioso, eu já andei em todas as religiões possíveis. Eu já fui na católica, na evangélica, nos mormons, em budismo, judaísmo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a mente muito aberta para isso. E eu resolvi ir na Umbanda, né? Para me ver também como é. Eu fiquei impressionado, porque a mulher, ela mudava a voz. Para cada espírito lá que baixava nela, era uma voz diferente. E eu, putz, Ah, nisso eu acredito porque não faz sentido nenhum, tipo, o pai de santo começar a falar alemão, sendo que ele nunca teve contato com a língua, entendeu? eu É, fiquei mais impressionado quando ela incorporou lá uma criança. E ela ficou com voz de criança, sabe? Uma voz de criança e agindo que nem criança. Eu fiquei, cara, se isso não for verdade, ela é uma atriz e devia estar na Globo, porque, poxa.
Isso é uma das coisas que realmente eu acredito. Eu tenho uma vizinha que eu acho que ela é dessa religião também, e ela é idosa e ela incorpora um espírito de uma criança. Então ela rola no chão como se fosse uma criança, pega doce e começa a comer se lambuzando de doce como se fosse uma criança. Sem falar as cartografias também, né? E, tipo assim, a pessoa faz uma cartografia com a mesma letra que é comprovada. Ah, né? Chico Xavier tá aí pra mostrar, né? Fazendo um retorno lá ao assunto do artigo, tem uma parte ali do artigo onde é que fala de um caso de umas pessoas que foram tirar foto e aí na foto saiu um homem sangrando. O que vocês acham disso? Então, em Mas, relação a fotos, eu já tirei uma foto. Na época eu não sabia o que era, mas depois eu fui pesquisar. Tipo, eu tirei a foto, até então estava normal. Na época nem era tipo de smartphone, foi em câmera digital que eu tirei. E nessa foto apareceu como se fosse uma bola de fumaça no meio da foto. um orbe, Isso. Depois, pesquisando, é que eu fui descobrir o que era, e descobri que era um orbe, e que se eu continuasse tirando mais fotos, poderia ser que essa bola de fumaça se tornaria uma imagem de alguma coisa. os orbes também são bem ligados à ufologia também. Também isso. Eu sempre trabalhei em hospital e sou muito acostumado a dar plantão à noite. Assim, não vou mentir para você. A gente que trabalha à noite no hospital, a gente escuta muita coisa. Já várias vezes cansei de estar todo mundo descansando, não tem nenhum paciente, normalmente dia de sexta-feira não tem nenhum paciente de madrugada, mas é uma barulheira no hospital, como tivesse várias pessoas passeando, conversando, e você olha, não tem ninguém. O corredor tá vazio. Então, o hospital é pior do que o cemitério. Por quê? Porque no cemitério só está o corpo. A pessoa não morreu lá. No último hospital que eu trabalhei agora, uma das funcionárias lá, que eu ficava na farmácia, nesse eu não via nada, até porque eu só trabalhava no período da manhã dentro da farmácia. Porém, os nossos funcionários lá, os auxiliares, eles faziam plantão, né? Então, as meninas sempre me diziam que a noite lá era bem cabuloso. E tinha uma lá que ela não tinha medo. Tipo, ela disse que de noite ela estava lá cortando os medicamentos, simplesmente um rolo de gesso que estava em cima do balcão voou para a parede. O melhor é as enfermeiras, né? Que elas diziam que lá tinha um senhorzinho de branco que toda noite, às 3 horas da manhã, ele estava lá no corredor. Toda noite. Então, por que 3 horas da É, manhã, vocês sabem? Não, não faço a mínima ideia. 3 horas da manhã é conhecido como a hora do diabo. É como se fosse debochando de Deus, porque Jesus morreu às 3 da tarde, então 3 da manhã seria a hora do diabo. E posso adicionar uma coisa aí que casos de abduções, todos também relatam às 3 horas da manhã. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para esse assunto de abdução junto com o espírito. Vocês já perceberam que são as duas coisas que afetam a humanidade no passado, que nas pinturas lá rupestres aparece muito, eles desenham OVNI e anjos, né? Será que não tem ligação? Os ETs seriam os anjos para eles naquela época? Anjos, demônios, ambos são aliens, podem ser. Ah, é porque da onde é que surgiu essa aparência? Quem criou essa aparência de um anjo e de um demônio ter asas? Um ser humano com asas, porque a gente tem a caricatura de um anjo com asas e de um demônio com asas, né? ambos E tem seres alados. todos seres alados. E tem desenhos rupestres que eles desenham, né? Uma espécie de OVNI e pessoas aladas, seres alados. Não que pode ser que eles não viram pessoas aladas com asa mesmo, mas podia ser pessoas voando em algum tipo de equipamento e eles imaginaram como um pássaro, né? Porque se parar para pensar, naquele tempo ninguém estava vivo para ver e para contar. E até eu comentei com o Felipe, provavelmente a gente não estamos sós nesse mundo, né? Eu acho que é muito, muito grande para a gente estar sozinho aqui. E sempre tem uma correlação com isso, né? Entre essa questão de OVNIs e espiritualidade. Eu não sei se é pelo fato de ser duas coisas desconhecidas e que acontece
aleatoriamente com as pessoas, né? São duas coisas que mexem com a nossa imaginação. Então, isso tem bastante a ver assim dentro da nossa mente. Vocês acham que magia é uma coisa existente? Tipo, Magia, bruxa? Não, o místico em si. A questão de utilizar energias para afetar outras pessoas e tal. Eu tinha um canal que eu acompanhava que tinha a pessoa do canal sempre falava que a bruxa, no caso a bruxaria, a magia, é o físico empírico. Ele chamava de físico empírico. Porque os princípios são os mesmos princípios da física, mas só que é utilizado de forma empírica, né? A pessoa está fazendo movimentação de energia, mas só que ela não sabe, né? Quando uma pessoa vai procurar, por exemplo, um pai de santo, ela está procurando o físico empírico. Como ela não quer entender os princípios que regem tudo, ela procura alguém para terceirizar aquilo para ela. Que nem o tarô, né? O tarô as pessoas procuram para ler tarô e praticamente elas conseguem ler, né? De acordo com o que a pessoa está dizendo, ele já consegue jogar e a pessoa meio que confirma indiretamente, né? Ela meio que já contou a história para a pessoa que está lendo o tarô, mas ela não se toca. Então a pessoa vai lá e só confirma para ela e ela se autoconfirma também. Ah, acertou e tal. Aham. Nisso eu não acredito porque eles sempre falam o que você quer ouvir. O que você quer, isso mesmo. Mas eu estava ouvindo uma vez um podcast que tinha um tarólogo. E esse tarólogo disse o seguinte, que eles conseguem, esse tarólogo era psiquiatra também. Ele disse que ele, através do tarô, ele consegue introduzir algo na cabeça da pessoa. Por exemplo, ele tinha uma cliente e ela perguntou a ele se ela ia conseguir passar na USP. E ele disse para ela que sim, que ela ia conseguir. 2 anos depois ela entrou e disse para ele, olha, você estava certo, eu consegui. Só que ele disse que indiretamente ele deu segurança para ela. Fez com que ela sozinha, aquela segurança, fez com que ela corresse atrás, entendeu? E E se entrar. faz o efeito contrário, tipo, já que ele falou que eu vou passar, não vou nem estudar, tô de boa, vou entrar assim. Aí a pessoa se... é que na verdade o tarô ele também tipo, ele manda algumas mensagens meio que enigmáticas, entendeu? De formas interpretativas. Isso aí Cara, a pessoa que tá ouvindo, às vezes, interpreta daquele jeito que ela quer que seja, né? isso. Isso. Então, seria igual o biscoitinho da sorte. Você faz tipo, você come biscoitinho lá, chega uma mensagem, tipo, uma mensagem bonitinha. Aí, tipo, pelo problema que você tá passando, aquela mensagem te dá um norte. É tipo leitura de Nossa, horóscopo também, né? Tipo, Ah, mano, o horóscopo é complicado. Porque uma vez uma menina montou meu mapa astral, a menina disse a minha vida todinha. Eu ter dito um ai com ela. mas eu digo mais aqueles horóscopos de revistinha que você vai lá no seu signo e lê o que vai ser pra amanhã, por exemplo. Ah, aquilo eu acho incrível, porque segundo aquela revistinha, todos nós os Capricórnios vamos ter a mesma vida naquele dia. Aí todo mundo entrar na faculdade, todo mundo. Então, todo mundo vai ter que usar verde. Todo mundo sabe. O azul, né? Aparece um monte de Smurf no meio da rua. Eu queria complementar só o assunto principal. Tem uma câmera chamada câmera Kirlian. O que essa câmera faz? Quando tu tira uma foto da pessoa, ela consegue fotografar o teu campo energético, né? Então aparece ali todo o halo luminoso que tem em volta de um corpo, né? Pode ser de pessoas, tanto de pessoas quanto de objetos. Então, partindo desse princípio que todos nós e todos os objetos contêm uma energia, né, um campo energético em volta de si, vocês acham que quando uma pessoa morre, né, numa situação, como a gente comentou, numa situação de crime, ou numa situação de sofrimento e dor, aquela energia da dor, ela fica naquele local, ela fica naquele objeto? Eu acho que fica preso. sim, eu também acho que a energia continua no local. Agora, a sua pergunta é, será que com essa câmera consegue fotografar essa energia?
Não foi bem isso que eu quis dizer, mas tu levantou uma questão interessante. Eu usei a câmera mais como um parâmetro que a câmera ela captura a energia do corpo e de objetos, né? Mas eu não tinha pensado nisso, se ela conseguiria capturar a energia para verificar se a energia daquela pessoa ainda tá ali. Até porque dizem, né, que se o espírito da... Tem crenças em crenças, né? Tem crenças que dizem que o espírito está preso na casa porque tem algum objeto que aquele espírito era pegado, né, em vida, e a energia ficou presa naquele objeto, e enquanto aquele objeto estiver na casa, o espírito vai estar preso na casa. Pessoas que eram ligadas à casa também. Essa questão de ser ligado à casa teve naquele filme, acho que foi Invocação do mal. isso, Invocação do Mal, que teve uma menininha e ela era atormentada por espírito de um velho, que era o velho que morava na casa antes da família dela. Aquilo é muito macabro. Vocês viram a gravação? Bom aquele filme. O comportamento da menina diante da gravação, como é um comportamento bastante incomum, assim, ela estava altamente... Não sei se vocês assistiram, tem a gravação real, né? E a menina lá, ao vivo, lá no jornal, a menina super descontrolada, inquieta, como realmente tivesse alguma coisa manipulando ela. Vocês já viram? Já Eu não sim. vi, não. Não, real, eu não vi. Espera Já das 3 viu? da manhã e pesquisa no Google. Mas esse. Os casos investigados por esse casal aí, o Lorraine e o que tu comentou agora, Felipe. O Ed e a Lorraine. Eles têm casos bem sinistros. Eles eram profissionais e os casos deles são bem interessantes, né? Tem uns casos que a maioria dos casos deles viraram filmes, né? Sim, vai ter um próximo filme agora também. E tem livros também sobre os casos. Eu não teria coragem de entrar na casa deles nem pagando. Tem o caso lá da boneca também, né? Esse filme da boneca, como é que é o nome do filme? Annabelle? Da Annabelle é baseado em um fato verídico, né? Eles têm uma boneca lá que algumas pessoas que não acreditaram e brincaram com a boneca acabaram morrendo, né? Numa entrevista, a Lauren disse que não era a boneca em si, que tinha era um espírito que estava manipulando ela. Que ele encontrou ela como um meio de manipulá-la. Voltando a esse assunto de espírito preso na casa, a filha do meu primo, quando ela tinha na faixa de 5, 6 anos, ela foi bastante atormentada por um espírito de um velho na casa deles, e que ela começou a ver ele dentro do quarto, começou a conversar sozinha, e os pais dela não sabiam o que era, né? Pensava que ela estava tendo pesadelo, um sonho, e mandava ela ir dormir. Até que um dia ela tomando um banho, ela gritou. E a mãe dela correu para acudir. Aí quando ela perguntou o que foi que aconteceu, aí ela pegou e disse: o velho aqui da casa quis me afogar debaixo do chuveiro. Tipo assim, depois desse dia ficou todo mundo tenso, porque uma criança de 5 anos não vai inventar uma história dessa. Mas pode ser imaginação? Não sei. E então a imaginação é muito profunda, porque uma vez a diretora ligou para ele falando assim: Charles, vem aqui, eu preciso conversar com você. E ele foi. E ela disse que pegou a menina brincando no balanço sozinha. E quando ela perguntou o que ela estava fazendo, ela, não, eu tô empurrando a minha amiguinha. Não tinha ninguém no balanço. E ficou por aí, tipo, a gente aqui em casa conversando, ela chegava assim pra gente e dizia: tem uma pessoa do seu lado. E a gente ficava assim, sem ação. Ficava todo mundo olhando pra cada outro, assim, assustado. Isso é complicado. Dizem que crianças e animais, né, têm mais facilidade para ver. São mais suscetíveis. Hoje ela, 10 anos depois, hoje ela vem 15 anos, ela não lembra nada disso. Pelo menos ela diz não lembrar. Cara, envolve criança e animal, eu acredito. Porque as crianças não têm motivo nenhum para mentir. E os animais, o comportamento deles entregam ele. Tipo, igual o meu gato, mano. Ontem ele ficou quase 20 minutos olhando pro canto da sala. Não tinha nada. Cara, na minha casa tem um salão que era um salão de festa antigamente. O meu cachorro que faleceu, já tá com 1 ano, ele ficava brincando sozinho, pulando como tivesse alguém assim para ele ficar em pé, brincando com ele. E ele ficava pulando sozinho à noite no salão pro lado e pro outro. Ô, William, a próxima vez que seu gato fizer isso, tira uma foto para onde ele tá olhando. Dizem que o gato ele vive entre dois mundos. Né? Dizem também que ele é um escudo de más energias, né?
Dizem também que tudo que é tipo de energia ruim sempre pega no gato primeiro, né? Coitado do gato, gente. Os bichos em geral. Até um simples passarinho. E então, agora vamos para as considerações finais. O que vocês acharam sobre o caso do hospital? O que vocês acharam sobre o vídeo? Eu achei que aquele vídeo não é verídico, porém eu não tiro as minhas dúvidas sobre acontecer essas coisas nos hospitais, né? Porque é como a gente falou anteriormente. Existe a questão de pessoas morrem nos hospitais, a energia fica presa ali, né? É um local que morre gente todo dia e é um lugar propício para esses fenômenos sobrenaturais, né? Porém, aquele vídeo eu não acreditei muito nele, não. Eu também não levei muita fé no vídeo. A parte da lixeira ali eu até achei mais... que ela tinha um grau mais de verdade, mas a parte do cilindro do oxigênio eu fiquei meio em dúvida daquele cilindro de oxigênio. E o hospital é um lugar muito propício para acontecer essas coisas. E pelo artigo que estava escrito ali, todas as situações que ocorreram dentro de hospitais, demonstra o quanto é grande o número de casos como esses em hospitais. Como o Davi acabou de falar, esse vídeo também não me convenceu. Pela tranquilidade da pessoa que estava filmando. E porque se eu vejo alguma coisa nesse fenômeno acontecendo, eu vou apavorar. Como nós falamos antes. A não ser que a pessoa já esteja acostumada com isso e já, virou rotina. Mas o vídeo eu acho muito suspeito. Embora o relato das pessoas eu possa até levar em consideração. Eu também achei o vídeo falso, mas também acredito que o hospital é um lugar muito propício a acontecer esse tipo de coisa. Então, sim, acho que alguns relatos são verdadeiros. Então, pessoal, esse foi o nosso piloto, um clima mais descontraído. E eu gostaria de lembrar vocês de seguir nas redes sociais, @opoltercast no Facebook e no Instagram. O link do YouTube eu vou deixar na descrição, junto com o link do vídeo que a gente falou hoje. E nos conte o que você achou. Deixe seu comentário, mande sua mensagem de voz. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Vamos ficando por aqui e espero todos vocês no nosso próximo episódio.